Olá, meus amores, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos trabalhar com uma escola artística que eu particularmente gosto, tá? Essa escola artística se chama surrealismo. O surrealismo, ele é um estilo artístico onde ele vai englobar pintura, escrituras, desenhos, o cinema vem logo depois com um pouquinho de surrealismo também. Alguns livros surgem ali, a literatura vai trabalhar em cima do surrealismo, mas principalmente dentro da arte, o surrealismo ele vem com uma forma muito curiosa, muito bonita, muito diferente. Tá? Então, o surrealismo ele se dá na Europa e ele começa a se desenvolver através do estudo dos sonhos, através do estudo psicológico do ser humano, onde começa a se caminhar, né, aí com algumas pessoas. Nós temos aí o André Breton, que ele era um artista, a gente vai olhar um pouquinho sobre as obras dele um pouco mais para frente. Ele era um escritor, ele era um literário, onde ele desenvolve muitos livros, muitos estudos em cima dos sonhos, em cima desse lado psicológico do ser humano, o porquê que nós sonhamos, da onde surgem esses sonhos e tudo isso. Nós temos também, dentro do surrealismo, Salvador Dalí. Salvador Dalí, ele foi o principal artista. Todas as obras que nós temos aqui dentro dos slides que eu coloquei para vocês é do pintor Salvador Dalí. O Dali, ele gostava muito de trabalhar também esse lado sonho, esse lado psicológico do ser humano. Ele também ficou muito curioso referente a alguns estudos que foram desenvolvidos tanto pelo Breton, que é um escritor e poeta, quanto o Sigmund Freud, que ele foi um psicanalista, ele foi um professor, ele também foi um grande escritor. Então, juntando esses três ali, surge algumas características muito importantes aí do surrealismo, principalmente dentro da pintura, que é o que nós vamos falar. Com o Salvador Dalí, o Freud e o Breton, eles vão desenvolver aí todo um estilo de desenho realista, como vocês estão observando aí, a ponte com barcos, né? Só que quanto mais a gente olha para esse tipo de obra, é como se fosse um sonho mesmo. Quanto mais a gente olha para esse tipo de obra, mais curiosa e mais imagens e mais pontos vão sendo vistos dentro dessas imagens surrealistas aí. Vou mostrar para vocês um outro quadro. Esse quadro também, ele é do Salvador Dalí. É um quadro O Sonho, né? Foi um movimento artístico que surgiu na Europa, cujo o marco inicial, então, foi o Manifesto Realista, aonde eles queriam mostrar que o ser humano ele não era 100% real, que precisava se ter esses sonhos, e esses sonhos significavam, de certa forma, algumas coisas que psicologicamente o ser humano vinha passando. Então, a arte ela também vai se misturando dentro desse outro universo, não só da realidade humana que a gente vive, mas também a realidade psicológica que a gente acaba dentro do nosso inconsciente levando durante a vida. Então, o Salvador Dalí ele começa a pintar os próprios sonhos. E os sonhos nem sempre a gente entende, nem sabe por que são tão curiosos, e a gente às vezes acorda assustado, às vezes a gente acorda estranho. Meu Deus, hoje eu tive um sonho muito estranho, né? Alguém subindo numa árvore com uma escada. E essa árvore não tinha tronco, essa árvore só tinha a escada como suporte. Então, assim, é todo um olhar realmente carinhoso em cima dos sonhos que esses artistas, esses artistas, né, esse psicólogo, esse psiquiatra, que é o Sigmund Freud, ele vai trazer para dentro aí da arte também. Então, o Manifesto Surrealista de André Breton, ele foi publicado em 1924. A partir dali, o surrealismo ele começa a ser desenvolvido e nós temos artistas surrealistas até hoje, aqui no nosso período, né? Vou mostrar para vocês, então, um outro quadro do Salvador Dalí muito curioso. Ele era um artista também que, além de grande pintor, ele gostava muito de música. Então, ele começa a desenvolver dentro da obra de arte dele ah, essa questão da música, dos animais, da tranquilidade ou da não tranquilidade. Então, vocês podem começar a perceber e olhar bem de pertinho que a fumaça que sai lá de trás das montanhas, né, são notas musicais, e os animais, ao invés de ter rosto, eles começam a ter instrumentos musicais e assim por diante. Isso dentro
né, olhando dentro do surrealismo, é super tranquilo, super tradicional. Só que a gente vindo para nossa realidade, isso começa a ficar tudo muito curioso, né? Então, fortemente influenciado pelas teorias psicanalísticas do psicólogo Sigmund Freud, o surrealismo enfatiza o papel do inconsciente na atividade criativa, onde seus objetivos foi produzir uma arte que, segundo o movimento, estava sendo destruída pelo racionalismo. O racionalismo, nessa época de 1925, 1926, por ali, o que que era o racionalismo? Era ser uma pessoa real, não acreditar que realmente os sonhos eram uma influência do nosso dia a dia, que, ou até mesmo que eles não poderiam existir. Então, os psicanalistas, os psiquiatras, isso, eles começam a desenvolver esse outro lado, até por causa de algumas síndromes que eles já vinham estudando há um certo tempo. Então, a arte ela vai entrar nesse mundo e a arte, como sempre, ela é muito curiosa, ela não é para ser bonita ou para ser feia, a arte precisa ser diferente. Ela precisa causar alguma coisa dentro de nós quando a gente observa ela. Então, o surrealismo ele está bem dentro desta questão. Eu trouxe alguns exemplos aqui de surrealismo. Nós temos aqui dois quadros do Salvador Dalí, A Persistência do Tempo, que é o primeiro, né? E daí aqui um outro quadro que eu, por curiosa, eu coloquei nos slides, né? Que é a mudança aí do dia para a noite, que não é o sol que se põe, é a gente que se põe o dia, né? A gente precisa terminar o dia para começar o outro. Então, assim, ele vai trabalhar também dentro dessa questão do racionalismo, brincando com tudo isso. Nós temos aqui embaixo também a desconstrução, né, de alguns pensamentos que nós temos. E nós temos aqui uma outra muito curiosa que o Salvador Dalí pintou para a própria mulher dele, que tinha medo de mariposas e medo de borboletas. Então, ele, após o falecimento dela, começa a trabalhar os medos dela dentro dos sonhos dele. Então é toda uma questão de olhar para esse tipo de obra e compreender, contextualizar, realmente interpretar o que cada obra está dizendo. Tá? Esses são alguns exemplos. Então, a atividade de hoje, você recriará uma obra surrealista. Então, vocês irão desenvolver uma obra surrealista. Meu Deus, prof, como a gente vai fazer? Pensa aí num sonho muito curioso que você teve, muito diferente, com mariposas, com passarinhos, né? E eu quero que você desenhe para mim esse sonho. Eu quero que ele seja muito colorido, muito divertido, muito bonito, né? Não que seja um pesadelo, mas assim que seja um sonho muito curioso com a sua família, com alguém, alguém do corpo de alguém da sua família com um rosto diferente. Então eu quero que você aí brinque com isso também, tá? Você vai criar a sua obra com conceitos surrealistas, o tema será livre, a obra precisa utilizar o espaço total da folha. Lembre que no primeiro item ali, cria sua obra com conceitos surrealistas. Como eu falei para vocês no slide passado antes, que uma obra surrealista, ela tem o desenho real. São as coisas que você vai acrescentando, os objetos que você vai acrescentando dentro da obra surrealista, que é o diferencial, tá? Isso é um ponto muito importante. Você vai precisar de folha 4, lápis de escrever, lápis de cor e borracha, tá? Nessa atividade eu não trouxe nenhum exemplo. Eu quero que vocês tirem o exemplo de vocês mesmos, tá? Lembrando que esse slide, o vídeo e a atividade vai ficar aí na plataforma. Qualquer dúvida, a prof vai estar no chat, lá tirando a dúvida de vocês. E beijo. Tchau, tchau. E bom trabalho surrealista.